Olá, muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos. Que bom nós estarmos juntos, terminando a nossa semana. E eu quero então agradecer a Deus, junto com você, por mais um dia, pela noite que Ele nos concedeu e também porque a misericórdia do Senhor está sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E então, juntos, nós podemos agradecer ao Senhor. Este é o nosso canal Porção Diária da Palavra, onde nós temos a oportunidade de meditar em um texto da palavra do nosso Deus para nossa edificação, fortalecimento espiritual, auxílio da nossa caminhada. E esta semana nós estamos meditando sobre orações, algumas orações que nós podemos aqui separar, né, dos servos de Deus que estão revelados na palavra para nós. E então, ao longo da semana, tivemos a oportunidade de, assim, acompanhar ou compartilhar algumas dessas experiências tão importantes que nós podemos desfrutar. E hoje eu quero ler com você a experiência que está no livro do Jonas. É o profeta Jonas, no capítulo 2, a partir do verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Amém? Aqui está a oração de Jonas. Quando nós olhamos, né, muita gente conhece a experiência do grande peixe, né? Muitos falam assim, o profeta que foi engolido pela baleia, né? Então as pessoas de alguma forma ouviram falar sobre a situação em que um homem foi engolido por um grande peixe. E assim, muitas vezes, né, serve de chacota, de zombaria, né, de incredulidade. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, então nós temos aqui o registro e cremos que Jonas, ele orou no ventre do peixe, como está escrito aqui no texto para nós. Algumas décadas atrás, nas águas lá do Japão, foi descoberto um grande peixe e que tinha um homem dentro desse grande peixe. O peixe havia engolido um pescador e então, né, a situação mostra essa realidade. Né? O homem estava morto. Né? Aqui no caso, né, nossa realidade revela, né, para nós a ação de Deus, o poder de Deus, né, os planos de Deus, né, o propósito maior de Deus. Né? Então nós temos aqui algo extraordinário, né? Uma situação específica, né, diante do contexto vivido pelo profeta. Deus havia mandado Jonas pregar contra a cidade de Nínive. Então Jonas, ele era de um povo diferente e até mesmo sofria as agressões ali da cidade de Nínive. Né? Então eles eram cruéis, eram covardes, maldosos, faziam coisas horríveis, né? E o povo de Deus sofria essas consequências. E agora então Deus chega para o seu profeta e diz: olha, você vai lá naquela cidade, naquele povo que não gosta de você, aquele povo ruim, aquele povo que tem feito mal para o meu povo, quero que você vá lá, você vai pregar a palavra lá. A mensagem de Jonas era uma mensagem curta e direta. 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Só que Jonas não quis obedecer à ordem de Deus. Ao invés dele ir para Nínive, ele pegou o navio em direção contrária. Seria nos termos de hoje, final do mundo, né? Ele foi lá para o fim do mundo, né? Então ele procurou o lugar mais distante que ele pudesse ir. E então ele foi numa situação completamente inversa. Só que Deus mandou um temporal, uma tempestade, e o barco está se afundando, o navio está ali numa situação desesperadora, né? Os marinheiros, e Jonas está dormindo, e aí então era o som da fuga, né? Ele está fugindo de Deus. E Deus então movimentou tudo isso. Lançaram sorte lá e fizeram, e aí Jonas falou assim: tudo isso é por minha causa. Pode me jogar no mar. Pode me jogar no mar que tudo isso vai se acalmar.
Então, com muita luta, eles fizeram. Você pode ler depois aí no capítulo 1. Com muita resistência, mas eles fizeram, jogaram Jonas no mar. Então o mar se acalmou. Deus providenciou o grande peixe que foi lá e pegou Jonas. Do ventre do peixe, aí nós chegamos aonde nós estamos aqui, que é a oração de Jonas, no ventre do peixe. Então ele clamou ao Senhor, ele pediu misericórdia, ele declara toda a sua realidade de desobediência e a consciência de que precisa viver para exaltar, glorificar o nome de Deus. E então ele julgava que não ia ter mais nenhuma oportunidade, não ia ter condição de estar no templo do Senhor, de poder celebrar e adorar o Senhor novamente. Ele diz, olha, estou cortado, né, entre os viventes, eu estou excluído, eu estou agora numa situação completamente sem qualquer tipo de perspectiva. E então ele reconhece tudo isso que estava acontecendo, mas ele ora ao Senhor. E ele pede a Deus para que dê o livramento, porque o poder está na mão de Deus. Então, quando nós continuamos lendo, e aí eu vou fazer aqui a retomada da leitura, no versículo 6, a segunda parte, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Veja bem, se no primeiro momento, dentro do grande peixe, Jonas está completamente desiludido, né? Sem perspectiva, ele diz, quando vou poder novamente ver o teu santo templo? E agora então, quando ele está orando, e agora ele diz, eu me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração, eu entrei no teu santo templo. Então ele está agora numa compreensão que Deus estava, mesmo lá na profundeza do mar, Deus estava com ele. E então ele vai declarar, Senhor, eu vou te oferecer sacrifício. Né? Embora aqui a palavra está no futuro, não é? Porque ele tinha agora a perspectiva, né? A sua expectativa, né? A sua esperança renovada. E ele diz, Senhor, eu vou poder celebrar, glorificar e fazer a tua vontade. E aí Deus então mandou que o peixe vomitasse Jonas na praia e agora ele tem a segunda chance. Depois você pode ler aí a sequência do texto, são 4 capítulos, rapidinho, você termina essa leitura, você vai ver, Jonas prega a palavra, adverte aquela cidade, eles se arrependem no pó, na cinza, desde o rei até, diz o texto lá, os animais, todos, na verdade, eles são colocados numa situação de quebrantamento, e então há uma mudança completa em toda aquela sociedade, em toda aquela realidade, em toda aquela cidade, então todos se arrependeram. Todos estão humilhados diante do Senhor. E Deus, então, não destrói aquela cidade. Não é? Jonas fica irado, furioso, porque ele queria ver o fogo do céu caindo, destruindo aquelas pessoas. Mas Deus é misericórdia. Deus é amor, Deus é graça. E Deus olhou para o arrependimento daquelas pessoas. E então o Senhor, naquele momento, ele preservou e poupou aquele povo. E então Jonas recebe toda a orientação, a advertência, cuidado do Senhor, né, para que ele pudesse entender. Deus diz, olha, como que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, a mão direita e a esquerda? Eu não posso fazer isso. Então Deus se compadeceu daquele povo. E aí nós temos a oração de Jonas. Destaque tão importante, né? Quando ele ora e se arrepende, Deus atende a sua oração e ele recebe uma segunda chance. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que Deus seja conosco. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Mesmo quando tudo parecer que não tem mais jeito, que você ore, que você busque ao Senhor, que você entenda que Deus pode mudar a sua realidade, a nossa realidade. Eu quero convidar você. Vamos juntos, vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, poderoso, obrigado, Deus, pela noite que tivemos descanso. Obrigado, Deus, pelo dia que amanhece, pela vida que nos permite viver. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. E agora, Deus, quando temos a tua palavra, Deus, nós somos gratos porque o exemplo deixado pelo profeta Jonas para nós, seja na oração, seja na sua desobediência,
seja no cumprimento da missão, seja na tristeza porque pessoas se arrependeram, mas que só nos ensine, Deus, em tudo isso, para nós fazermos o certo, tirarmos as lições positivas para a nossa vida e assim, ó Deus, fazermos aquilo que é agradável diante do Senhor. Eu peço que seja conosco, abençoa a tua igreja, o teu povo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Você tenha um final de semana muito abençoado, né? Um domingo de celebração, glorificação ao nome do Senhor. Que Deus se agrade de todos nós.